ou não com algum desses nomes. E olha, são muitos atletas, né, que estão de saída por lá, como por exemplo o Alejo Cruz, bom uruguaio, acredito que seria um bom reforço para a Série B. O lateral esquerdo, Guilherme Romão. O volante Francisco Barrios, outro uruguaio, né, que está de saída do Atlético. Além dos atacantes Thalisson e Sandro Lima. E outros jogadores, né, além desses quatro, alguns que já deixaram o clube, como por exemplo o Caio Dantas e o Marcelinho, né, bom jogador. Quantas vezes eu indiquei o Marcelinho para o Goiás aqui no canal? Olha, eu acho que pelo menos umas 8 vezes, tá? Em pelo menos 8 vídeos diferentes, em momentos diferentes, eu falei sobre o Marcelinho. Excelente jogador desde a época do Água Santa, da Tombense em 2023, acho que já tem uns 3 anos que eu estou falando sobre o Marcelinho, que seria uma boa opção para o Goiás. Ele deve ir para os Emirados Árabes. Eu vi alguns torcedores se perguntando sobre alguns nomes que foram especulados no Verdão neste ano, como por exemplo do Alejo Cruz. A situação dele, até muitos especulavam sobre uma saída por não pagamento de salário, aí abriria uma brecha dentro do regulamento da CBF. Por quê? A CBF diz hoje que os jogadores que disputam a Série A e a Série B, eles podem entrar em campo em até no máximo 8 vezes antes de se mudar para um outro clube da mesma divisão. Caso, por exemplo, do Lucas Lovati, que fez exatamente 8 jogos e agora já não vem jogando mais, justamente por isso. A situação do Alejo, ele já tem 9 jogos na Série B, então ele poderia se mudar para outro clube da segunda divisão se a rescisão contratual com o Atlético fosse por falta de pagamentos salariais. Não é o caso. Tá? Então, como não é essa situação, o Alejo Cruz ele fica impedido, por exemplo, de ser inscrito a outro clube na segunda divisão. Mas o jogador está, assim, de fato, de saída no Atlético, onde tinha contrato longo, né, até o final de 2027. Neste momento existe o interesse do Ceará. Para mim seria um bom reforço para o Goiás. Tá? Em uma realidade de Série B, é um jogador que agrega, seja pela ponta esquerda ou até mesmo como um meia atacante. Outro jogador também excelente para a Série B, o Guilherme Romão, está de saída do Atlético, informação até surpreendente. Ele teve ainda algumas discussões, né, com o antigo treinador do Atlético, o Cláudio Tencati, mas acabou continuando, né, agora nessa outra era com o Fábio Matias, e está de saída também, essa informação confirmada hoje pelo portal O Hoje, perdão o trocadilho, justamente nessa saída do Guilherme Romão, um nome surpreendente que para mim tem espaço e deve sim ir para um clube da Série A. Segundo informações do jornalista Joãozão, da Rádio Bandeirantes, houve um interesse do Goiás em contar com o Romão naquele momento que teve o desentendimento com o ex-técnico do Atlético, em meados ali do mês de maio, do mês de junho. Tá? Mas o negócio acabou não avançando, o Atlético não liberaria o jogador para outro clube da Série B. E nesse momento ele já tem 12 jogos, né, realizados na segunda divisão. Um jogador que está de saída, ainda não completou aí mais do que 9 jogos, é o Caio Dantas. Esse para mim seria um bom reserva para o Anselmo Ramon, hein? 32 anos de idade. Neste momento também tem negociações com o Novo Horizontino para a sequência da Série B. E é um nome que eu não tenho a menor dúvida, né? Vai ser um dos bons destaques nessa segunda divisão, sem sombra de dúvidas. Sempre por onde esteve nas últimas temporadas, conseguiu marcar muitos gols. Nessa Série B pelo Atlético acabou decepcionando, mas vinha jogando até que mais ou menos. 8 jogos, 1 gol marcado. Na temporada são 7 gols e 2 assistências em 23 aparições. Houve o interesse do Goiás em contar com o Caio Dantas no ano passado. Acho que vocês vão se lembrar. Teve uma proposta do Goiás, mas a compensação financeira necessária para tirar o jogador do Guarani era de mais ou menos R$1 milhão. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa em relação a esse assunto? Por que as mães ficam desesperadas nas férias? Imagine o caos. A casa cheia e crianças correndo por todos os lados. E você, mãe, tentando manter a sanidade. Se você quer transformar esse cenário caótico em algo positivo, precisa ouvir isso agora. A verdade é que as férias pode ser um campo minado para as mães. A rotina vira de cabeça para baixo e a pressão para entreter os filhos é enorme. Mas o que ninguém te conta é que essa pode ser